Boa tarde, amigos do Passando a Régua, mais uma vez com vocês, trazendo informações, agora aqui direto da Secretaria do Bem-Estar Social, junto com a secretária Viviane Barros. Eu vou já mudar a câmera para mostrar a Viviane conosco, né? E falar sobre a intervenção lá no espaço onde tinha idosos, tinha crianças, tinha, enfim, né, pessoas dependentes químicos, não é? De toda a espécie. Eram 170 pessoas que se encontravam no Samaritano, aqui na zona rural da cidade de Ourinhos. E na semana passada a secretária recebeu vamos dizer assim, uma missão muito difícil, muito dura mesmo, lá do Ministério Público, de que tinha que tomar conta daquilo, porque do jeito que estava não podia ficar, por uma série de razões, uma série de motivos. Muitas denúncias inclusive chegaram ao Ministério Público, e é claro que a secretária tinha que tomar pé da situação, porque as coisas estavam realmente muito difíceis lá. E como é que está hoje, depois de uma semana dessa, vamos dizer assim, dessa intervenção, como é que se encontra o Samaritano? Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada, Gera, pela participação, por essa oportunidade, não é, de divulgar o nosso trabalho, esclarecer a população. Acho muito importante conversar através dos meios de comunicação com a sociedade, porque a gente quer também a opinião da sociedade, né? A gente não sabe tudo. E também porque a gente precisa se explicar enquanto poder público o que está acontecendo lá dentro. Muito bem explicado o que você falou, foi uma determinação judicial através de uma ação do Ministério Público. Então, nós, a Secretaria da Assistência, estamos responsáveis pelo local, estamos numa intervenção durante 60 dias e chegamos lá na semana passada e já verificamos algumas situações e já tomamos muitas providências. Está muito difícil, óbvio, porque, em primeiro lugar, essas pessoas não tinham cadastros, não tinham prontuários, nós não localizamos documentações dessas pessoas, maioria sem seus documentos pessoais, a maioria não, todos sem receita médica, sem medicações, muitos casos de urgência médica. Levamos uma enfermeira já no primeiro dia, que o Lar Santa Teresa Jornê, as freiras nos cedeu, a equipe dela, nós já fomos com a equipe de enfermagem, 12 pacientes já durante aquela tarde de intervenção já foram internados por uma questão de urgência, e agora nós estamos ainda cuidando da saúde dele, muitas questões graves, né? Diabéticos sem tomar insulina, hipertensos sem medicação. Então nós estamos socorrendo primeiro a saúde deles. No segundo momento, nós estamos providenciando a documentação das pessoas que não têm documento e cadastrando todos eles. Realmente nós temos essa notícia de 170 pessoas que estavam no Samaritano naquela semana, porque nós já estávamos acompanhando há um tempo, não é? Com o promotor, com um ataque, um termo de ajustamento aí que a gente tinha feito para as adequações. Então, por isso que nós temos a notícia dessas 170 pessoas. Mas o pastor, ele saiu um dia antes da gente chegar, nós não encontramos o pastor lá, ele foi embora, né? Ele não precisava ter deixado. A ordem judicial determinava que a gente fizesse a intervenção mesmo com ele lá dentro. Ele não era mais responsável pelo local, mas ele não precisava ir embora. E ele foi embora sem a gente saber, sem a gente ter nenhum contato com ele. E nós fomos informados que ele levou aproximadamente 40 pessoas naquela noite da intervenção. Entre elas crianças e idosos também. Pessoas com deficiência nós não sabemos. Não sabemos onde ele está, não sabemos onde essas pessoas estão. Já temos até familiares que vieram até Ourinhos procurar por idoso e não localizou, e nos disse que ia até a delegacia fazer boletim de ocorrência. Então, é uma situação bem complicada. Alguns saíram depois, nós temos notícia de que ele está em um local e que ele está chamando as pessoas para ir para esse local. Eu não posso segurar adultos lá dentro, não posso segurar ninguém está preso comigo lá dentro. Então, alguns têm ido embora dizendo que vão para onde ele está, mas nós não sabemos onde é. Estamos cuidando mais das pessoas idosas e com deficiência em relação a isso. A pessoa um adulto, ele assina um termo de que ele quer ir embora, ele pode ir embora, eu não posso segurar. Agora, uma pessoa com deficiência, um idoso, o familiar que tem que retirar. Então, a gente só entrega mediante um termo assinado pelo familiar, mas não temos muitas famílias buscando seus idosos, não. Nós estamos entrando em contato agora. Você estava me contando que, antes da gente entrar no ar, ao vivo, estava me contando que já fez um apanhado geral
E desse povo que ficou lá, né, parece que você separou por idade, por sexo, né? Sim, No caso ali, como é que foi feito essa abordagem naquele dia que vocês tomaram essa ciência lá? Que foi, acho que na segunda, na terça-feira? Quarta-feira. 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 Nós fizemos uma ficha individual de cada um e tiramos uma foto de cada um para anexar essa ficha, porque eles estavam sem documentos. Então, nós estamos com 108 pessoas no momento lá, a maioria adultos, em situação de rua, que se comprovaram, né, que afirmaram fazer o uso de álcool e droga, e a maioria realmente de outros municípios. Nós temos hoje cadastrados de Ourinhos apenas 28. 28. Quer dizer, e daquelas pessoas que ele levou embora, quer dizer, não dá para saber, evidentemente, mas eram cerca de 40 pessoas, você falou, entre crianças, idosos e tal. Quer dizer, sabe-se muito de Ourinhos ou geralmente é de fora? Você conseguiu saber disso? Maioria de fora. Maioria de fora. Maioria de fora, exatamente. São muito poucas as pessoas de Ourinhos. Nós temos 12 idosos, nós tínhamos no dia que nós chegamos 12 idosos, apenas 2 são de Ourinhos. Então é isso que é a providência. Em primeiro lugar, e essa era uma irregularidade do pastor, não se pode ter, de acordo com a lei, a tipificação da assistência social, que é uma lei, trabalhar com os 3 públicos, pessoas em situação de rua, idoso e pessoa com deficiência. Cada um é um serviço. Dentro do serviço de pessoa em situação de rua, por lei, no máximo 50 pessoas podem ser atendidas. Não interessa o tamanho do local. O que interessa é a capacidade técnica de se cuidar dessas pessoas. Então, por isso que não pode ter mais que 50 pessoas num acolhimento. Se tiver mais de 50 pessoas, tem que ter 2 acolhimentos, não um acolhimento com 100 pessoas, jamais. E não pode misturar a pessoa com deficiência, idoso e a pessoa em situação de rua. Então, essa era a principal irregularidade, era o que mais nós ficamos 2 anos em cima do pastor para ele regularizar, porque senão chega nesse ponto, a gente sabe, nós temos experiência, nós estamos aqui desde ontem, né? A gente sabe, a tipificação foi feita por profissionais da assistência social que estudaram para isso, então quem se baseia na ciência, no conhecimento, defende isso. Então é isso que tem que acontecer. Então, pessoas com deficiência, de Ourinhos, que realmente precisem de acolhimentos, elas vão ser encaminhadas para os órgãos da saúde que são responsáveis, comunidades terapêuticas, se for necessário clínicas, mas não vai ficar no acolhimento de pessoas em situação de rua. Nós vamos assumir o serviço de acolhimento de pessoas em situação de rua, não de pessoa com deficiência, porque não é público da assistência social. Idosos é público da assistência social? Serão transferidas, assim como já estão sendo transferidas para o Lar Santa Teresa. Todas as de Ourinhos vão para o Lar Santa Teresa. Quem não é de Ourinhos? Vai para o seu município, ou volta para a família de origem, se tiver, ou vai para o acolhimento do seu município. Todo município tem que ter acolhimento. Se não tiver, ele tem que fazer convênio com outro município para ter. E depois de tudo isso já ajeitado, acertado, vocês já diminuiu o prazo, eram 60 dias para organizar tudo e passar por uma organização. Exatamente, vai ficar da vontade da prefeitura, mas nós já nos manifestamos, vai acontecer como sempre aconteceu aqui em Ourinhos, através de uma OSC, né? As pessoas antigamente chamavam de entidade, hoje a gente chama de OSC. Uma OSC vai assumir o trabalho com pessoas em situação de rua, para atender pessoas em situação de rua de Ourinhos e no máximo 50 pessoas. Nós nunca tivemos mais que 50 pessoas acolhidas aqui em Ourinhos. A média é 30, 40 pessoas, no auge, na época do frio, 40 pessoas, mas a média é 30 pessoas. Isso bate, olha, quem está em situação de rua lá no Samaritano, 30 pessoas, 28 hoje. Então são com essas pessoas que nós vamos trabalhar, pessoas de Ourinhos que estejam em situação de rua. Quem é de situação de rua que está lá no Samaritano hoje não é de Ourinhos. Então, nós poderíamos entrar em contato com o município, com os familiares, com o centro pop da cidade e transferir essas pessoas. Nós não estamos fazendo isso, porque foi promessa, né, do administrador que eles poderiam vir para Ourinhos. Eles vinham para Ourinhos com essa promessa dele de vir. Então, nós não vamos botar todo mundo na rua ou dentro do ônibus. Nós vamos ajudá-los numa capacitação, nós vamos fazer o currículo deles, nós vamos liberá-los para ir procurar emprego.
A grande maioria recebe Bolsa Família. Hoje, com a Bolsa Família, você consegue aí pagar um aluguel. Vamos ajudá-los, e se eles, né, não se adequarem aos encaminhamentos do tipo, se for usuário de droga, frequentar o CAPS, fazer o tratamento adequado, aí a gente vai pedir a transferência deles para outros municípios. Mas primeiro nós vamos fazer os encaminhamentos. Inclusive, semana que vem, com o Thiago, secretário de Desenvolvimento Econômico, vai atender lá na secretaria dele todos os usuários, todos os acolhidos no Samaritano, independente de ser de fora ou não, para fazer uma capacitação sobre entrevista de emprego, para fazer o currículo correto deles e também para encaminhar eles para vagas do PAT. Terça-feira vai acontecer lá na secretaria do Thiago, então, Desenvolvimento Econômico. Então, toda a prefeitura mobilizada, a saúde também atendendo muito bem. Você imagina 170 pessoas, né, que nós assumimos ali, nós estávamos com 140 pessoas para você distribuir em postos de saúde, em UPA, e essa logística foi tudo muito bem atendida pela Santa Casa, pela UPA e pelos postos de saúde. Tanto que agora nós já estamos atendendo dentista, levando para o dentista, que não era a urgência assim como as urgências médicas. Muitas dessas pessoas têm o cartão, né, de Bolsa Família, aquela coisa toda. Que fim levou isso? O pastor também levou esses cartões embora? Como é que foi isso? Possivelmente. Inclusive fala dos próprios acolhidos, que era ele que ficava com o cartão do benefício de prestação continuada, uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Então, nós não estamos de posse, os idosos e as pessoas com deficiência não estão de posse desse cartão. Eles falaram que, inclusive, a senha ficava com ele, mas a gente já está tomando as providências para bloquear esse cartão, bloquear a senha, solicitar novos para que as pessoas possam receber os seus benefícios. Quer dizer, praticamente esse pastor saiu fugido, porque saiu de noite levando 40 pessoas, o que? Ele arrumou um ônibus para isso? Nós vimos um caminhão, ele tinha um caminhão. À noite a gente não. Um caminhão, encheu de coisas lá do Samaritano, né? De cesta básica, nós vimos entrar, muitas roupas, móveis, porque ele tinha a casa dele lá dentro também, né? Então nós vimos essas coisas saindo. Agora, o que saiu de madrugada mais nós não vimos. Foi inclusive por isso que depois disso nós solicitamos a presença da Guarda Municipal. Um acolhimento não precisa da Guarda Municipal, a não ser que a gente estivesse passando por uma situação dessa. Então, com essa situação de cadê cartão, de levando pessoas embora sem o nosso conhecimento, de madrugada vai embora a criança, e é sobre a nossa responsabilidade, então nós tivemos que acionar a Guarda Civil Municipal para ficar lá 24 horas por dia. Inclusive a delegada também está lá, né? A atividade delegada também está dando apoio lá para a gente por conta dessas situações. Ou seja, já está difícil, 170 pessoas que não são de Ourinhos, então por isso que o acolhimento tem que ser a pessoas de Ourinhos, porque daí a gente não conhece familiar, fica tudo mais difícil. Por isso que a lei fala, cada município tem que cuidar do seu, porque pode cuidar melhor. Então toda essa dificuldade ainda tem que se preocupar com a segurança de que alguém vai te retirar um idoso que está lá sob nossa responsabilidade para fazer sabe-se lá o quê. Então, muito difícil mesmo, mas graças a Deus nós estávamos preparados. Eu estou desde setembro percebendo que a situação ia chegar nesse ponto, né? A experiência nossa é grande, né? Nessa área, então a gente já estava se organizando, as técnicas se organizando, todos os técnicos da secretaria trabalhando, as equipes também, inclusive das OSCs parceiras, né, como a UNAIA cedendo o pessoal deles da abordagem, as freiras lá cedendo o pessoal da enfermagem. Então, assim, a gente estava bem preparado para isso, sabendo que isso ia acontecer a qualquer momento. Então, estamos dando conta. O Ministério Público foi informado dessa fuga, teoricamente, né, vamos dizer assim, desse pessoal, todas essas 40 pessoas? Sim, tudo informado, o Ministério Público, nada sendo feito também. Já entrei em contato também com o presidente da Comissão do Idoso. Amanhã nós temos uma reunião lá na OAB, através dele também, da pessoa com deficiência. Então, também chamando esses órgãos todos para trabalhar junto, para pensar junto, para que haja transparência. Né? Primeiro, para que a gente ouvir a opinião de todo mundo, não fazer nada sozinho, porque são muitas vidas e muitas demandas também. Bom, nós vimos aqui, gente, algumas fotos lá do local, quando a assistente social entrou, né, para poder tomar posse, vamos dizer assim, dessa intervenção,
e que realmente é muito triste, né? A gente vê as condições que se encontrava aquela lá. A Viviane depois vai passar para a gente, né, Viviane? As fotos para que a gente possa colocar na matéria depois, justamente porque a coisa... Tinha muita gente que pensava que o pastor era um santo, e pelo que a gente está descobrindo depois disso, que não é bem assim, né? Então, as pessoas se perdem porque não escutam o conhecimento, não dão ouvido para a ciência. Então é isso que a gente bate na tecla. Se existem regras, se a vigilância sanitária fala que a regra é essa, é porque é assim que dá certo, porque vai dar errado e não escuta. Então, sem julgá-lo, que não é o meu papel, mas a vigilância sanitária está falando, a assistência social está falando, por que tem que fazer diferente? Não é? Assim é que vai dar certo, assim que você vai dar conta. Fora isso, você vai maltratar pessoas. Lá eles estavam numa situação de maus tratos. Por quê? Porque foi enfiando mais do que cabia, foi pegando mais do que devia, foi assumindo coisas que não pode. A gente não pode ficar com o cartão das pessoas. Se ele é deficiente, ele não tem condições, ele tem que abrir uma poupança e depositar esse dinheiro dele. Mas jamais uma pessoa que está acolhendo, né, hoje, quinta-feira, eles vão receber o Bolsa Família deles, eles vão vir aqui na caixa, nós vamos trazer eles com o micro-ônibus da prefeitura, depois nós vamos deixá-los na cidade fazendo as compras deles, e o que sobrar de dinheiro é deles, nós não vamos pegar. Ah, mas lá dentro vão roubar, então vão roubar, mas nós não podemos pegar dinheiro das pessoas. Se eles não podem levar para lá, eles abrem uma poupança que não custa nada para quem tem conta no banco, quem tem o BPC, por exemplo, e deposita esse dinheiro. Mas a gente não pode pegar dinheiro das pessoas. Isso foi uma das coisas que foi muito bem falada para o pastor e para todo mundo que trabalha com acolhimento. Vocês chegaram a conversar várias vezes com ele, né? Teve muitas reuniões e de repente, isso aí mais nem menos, também parece que ele já estava prevendo o que ia acontecer, por isso mesmo ele acabou fugindo. Quando aconteceu esse termo de ajuste em agosto, que nós fizemos lá com o promotor, eu, o promotor, o Jackson, inclusive o promotor tomou o cuidado de trazer pessoas da sociedade que ajudavam o Jackson a participar dessa reunião, que nós fizemos alguns acordos, nós já começamos a entrar dentro do Samaritano. Então nós já fizemos uma ação em setembro, fomos fazer o Bolsa Família desse pessoal, então nós já começamos a entrar. E quando nós começamos a entrar, possivelmente foi a hora que ele, né, começou a se organizar para sair. Porque a gente lá dentro é óbvio que mais fácil ainda a situação toda se aflorar. E aí em novembro que nós vimos que ele não, né, aliás, em novembro que foi informado que ele não cumpriu nenhuma das exigências que eram mínimas. Para a gente fazer um acordo de transferir recurso para ele e ele ficar 100% responsável pela pessoa em situação de rua. Em situação difícil. Tá certo, mais alguma coisa para você, para a gente poder terminar com a nossa live? Não, nós estamos fazendo toda semana reunião com eles lá, eu mesma vou toda segunda, vou quase todo dia, né? Mas toda segunda-feira faço reunião com todos os acolhidos, tudo sendo informado para eles. Inclusive sábados e domingos, assistente social e psicólogo atendendo eles o tempo todo, levando para médico, levando para, fazendo todos os primeiros socorros, uma equipe aqui na Secretaria de Assistência, cuidando de documentação e benefícios, e uma equipe lá cuidando deles, de assistente social e psicólogo, e a Guarda Civil apoiando a gente na questão da vigilância do local e da segurança de todos. Legal, obrigado Viviane mais uma vez por receber a gente, e claro, tomara que dê tudo certo aí, em menos de 60 dias, essa OSCE já está tomando conta lá de vocês, já tá bom? Estamos nos preparando para isso. Legal, obrigado. Obrigada, passando a regra. Falamos aqui então com a Viviane Barros, a secretária de Assistência Social do município de Ourinhos, e é claro, né, mais informações daqui a pouquinho no próprio Passando a Régua, você vai saber todas essas informações, a gente vai fazer uma matéria exclusiva com as fotos, como ela prometeu passar para a gente aqui, as fotos do local, quando eles encontraram, do jeito que foi encontrado, tudo que está lá dentro, inclusive tem fossas, quer dizer, a céu aberto. Um negócio, se tinha criança ali, um perigo, idoso, né, perto desses locais, podia ter acontecido uma tragédia. Graças a Deus, nada aconteceu. A gente vai ficando por aqui. Mais tarde tem mais informação aqui no nosso Passando a Régua. Fique ligado. Jornalismo de verdade, você já sabe. É aqui.